Talvez você olhe para a palavra de Deus e pense que a palavra de Deus é para produzir entendimento, e não é. A palavra de Deus é para orientar o conhecimento. A palavra de Deus não é para produzir conclusões, mas para garantir que você conheça e continue conhecendo. A palavra de Deus não é para a gente formar doutrinas. A palavra de Deus é para que a gente não seja guiado por qualquer vento de doutrina. A palavra de Deus não é para qualificar uma pessoa, mas é para formar a pessoa. A palavra de Deus não é para garantir que você tenha poder. A palavra de Deus é para garantir que você tenha autoridade, onde o poder não resolve. Por isso a palavra de Deus é para garantir que todo filho de Deus seja um quem, onde Deus o colocou, para que qualquer que ele fizer, revelará o reino de Deus. A palavra de Deus não é para definir um que bem feito. A palavra de Deus é para garantir um quem bem formado. A palavra de Deus não é para garantir o seu futuro. A palavra de Deus é para que você possa materializar o seu eterno. Eu vou repetir. A palavra de Deus não é para garantir o seu futuro. A palavra de Deus é para que você seja a própria materialização do seu eterno. Quem colocou o que Deus disse como garantia de futuro foi o capeta. Quem transformou o que Deus disse numa forma de fazer as coisas foi o diabo. Porque foi o diabo que disse: no dia em que você fizer, então você será. A palavra de Deus não é para garantir um certo bem feito, para garantir o futuro de quem quer se tornar quem ainda não é, para ter o que ainda não tem. A palavra de Deus é para revelar tudo o que Deus já disse a seu respeito. E o que Deus já depositou na sua vida para garantir que você, sendo filho dele, formado desde a eternidade, nunca lhe falte os recursos para você se tornar a pessoa que você foi feito para ser e transformar as realidades que ele vai colocar diante de você. Por isso que a palavra de Deus não é para garantir suas expectativas, mas é para orientar sua perspectiva. Amém? A palavra de Deus não é para dizer que tipo de serviço você tem que fazer para ser aceito. Mas a palavra de Deus é para que você nunca se torne um escravo, querendo ser reconhecido pelo que você fez, mas um filho orientado em tudo aquilo que você vai fazer. Por isso que só existem dois tipos de pensamento no mundo: aquele que pensa como um escravo e aquele que pensa como um filho. Existem infinitas formas de pensar, mas só existem dois tipos de pensamento: o escravo e o filho. E a palavra de Deus diz que nós não recebemos mais espírito de escravidão, pensando que o nosso futuro será garantido a partir daquilo que a gente faz, para que a gente possa se tornar quem ainda não é, tendo aquilo que a gente ainda não tem. Mas a palavra de Deus, com a unção do Espírito Santo, é para você ter certeza que você foi ungido desde a eternidade como filho de Deus, para apresentar o reino de Deus onde você chegar. De modo que todo aquele que tem no seu coração o testemunho do Espírito Santo, onde ele chegar, ele pode dizer: é chegado a vocês o reino de Deus. Por isso a palavra de Deus diz que todos nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós não somos representantes de um império que prevalece pelo poder que tem de realizar o que realiza.
mas só aquela menina conhecia o Senhor. Porque quem quer entender para si. Quem conhece, quer conhecer para os outros. Quem entende, quer concluir alguma coisa que resolve o seu próprio problema. Mas quem conhece, entendeu que é um instrumento de Deus para transformar a vida dos outros e não para resolver a sua. Por isso que quem vai transformar essa história é uma menina de 14 anos que preferiu arriscar não ter vez para continuar tendo voz. Porque o mundo não estava precisando de alguém com poder para resolver. O mundo inteiro estava precisando de alguém para orientar. Porque o mundo não está precisando de ajuda. O mundo está precisando de quê? Orientação. Então o mundo não está precisando de quem quer ter vez, mas o mundo está precisando de quem sabe que tem voz. O Espírito Santo não vem para ajudar ninguém. Eu vou te falar quem é que aparece para ajudar. Quem o Espírito Santo está orientando. O Espírito Santo não é para ajudar, o Espírito Santo é para orientar. Por isso que a palavra de Deus diz: todo aquele que é nascido do Espírito não é ajudado pelo Espírito. Todo aquele que é nascido do Espírito é orientado pelo Espírito. Quem levou Jesus para o deserto? Foi o capeta? E o Espírito Santo apareceu para ajudar? Não, estou chocado. Quem levou Jesus para o deserto? Me responde, irmão, você não sabe não. Quem levou Jesus para o deserto? Quem levou Jesus para o deserto? Fala mais alto, amado. O Espírito Santo, para formar um homem completo, que não duvida de quem ele é, mesmo no deserto, e sabe que está aqui para cumprir um propósito, e não para ter seus problemas resolvidos. E quem apareceu para ajudar, irmão? Quem apareceu para ajudar o Filho de Deus no deserto? O capeta. Então cuidado quando você está pedindo ajuda. Porque quem está pedindo ajuda está querendo ter vez. E quem está pedindo orientação é porque quer ter voz. Quem está pedindo ajuda vai terminar escravo porque está com crise de identidade. E quem está pedindo orientação vai continuar tendo voz para ser a orientação de todo mundo que está querendo ajuda. Porque o capeta vai aparecer para você para falar: sabe o quê? Por que você não usa o poder que você tem para comer a comida que você precisa? Por que você não usa a arte, a criatividade que você tem para alcançar aquilo que te interessa? E por que você não usa o seu tempo de oração, de em vez de pedir orientação, você pedir proteção? Por que você não faz oração para ser protegido? Por que você não inventa um negócio para alcançar seus interesses? E por que você não se esforça para garantir o que comer? Em vez de cumprir o seu propósito. Por isso, cuidado, porque o diabo vai aparecer para que você resolva a sua necessidade, alcance seus interesses e defenda o seu direito, em vez de cumprir o seu propósito. Aquela menina não estava interessada nem em ter sua necessidade resolvida, seu interesse contemplado e nem seu direito garantido. Tudo foi tirado dela, mas ela não se desviou do seu propósito, ser voz. Foi voz para o Naamã, porque conhecia. Falou: se o meu Senhor conhecesse quem eu conheço. E ele foi lá, do jeito que ele entendeu. Chegou lá, quem ficou apavorado, mano? Olha que o Naamã chegou, quem ficou apavorado? O rei de Israel. Por quê? O rei de Israel ficou apavorado por causa daquilo que ele entendia. Falou: já sei, aquele rei da Síria quer acabar comigo, ele fica arrumando um jeito de arrumar um pretexto para me brigar. Agora ele acha que ele vai mandar o cara mais doente dele, que não é problema meu, para vir ver um culto, participar de uma sessão de cura.
Rasgou a roupa. Pensa, se Deus mandar o cara mais poderoso para um culto hoje. Pensa, se parecer o cara mais poderoso, precisando de um milagre. Muita gente vai ficar apavorada, falar, agora que eu lasquei, véio. Porque se eu não fizer um milagre que esse cara está precisando, é tudo que ele precisa para acabar comigo. Sendo que não era de milagre que ele estava precisando, ele continuava precisando de quê? Orientação. Porque agora até o rei de Israel, que deveria orientar ele, está desorientado. Desorientado por conta do que ele entendeu. E aí, amados, nós não vamos conseguir trazer orientação para a humanidade se nós não desapontarmos os poderosos nas suas expectativas. Porque não é uma questão de poder, é uma questão de autoridade. Os dias se passaram, os anos se passaram. Veio um homem chamado Davi, e ele toma uma importante decisão na vida. Eu vou trazer a arca de volta. Eu vou trazer a arca de volta para o centro espiritual da nação. Por quanto tempo a arca ficou de posse dos filisteus? Eles a levaram. Sabe quanto tempo ela permaneceu lá? 7 meses. Durante 7 meses ela começou a provocar tragédias no meio dos filisteus. E eles chamaram os seus sacerdotes, os seus feiticeiros, disseram: como é que a gente devolve esse negócio? Disseram assim: faça uma carroça nova, põe dentro e manda de volta. E eles mandaram a arca de volta. E ela foi levada para casa, primeiro para Bet-Semes, depois para a casa de um levita chamado Abinadab. E ela permaneceu lá por décadas e décadas e décadas e décadas. Só nos dias de Samuel foram 20 anos. Depois, durante todo o reinado de Saul, mais 42. E mais o tempo que Davi usou desde o começo do seu reinado até transportar a arca. Pelo menos por 6 décadas, a arca esteve na casa de Abinadab, um levita, na terra de Israel. E a poucos quilômetros dali, tinha um tabernáculo funcionando sem a presença. Não precisava derramar uma gota de sangue, não precisava empreender nenhuma guerra. Bastava que alguém fosse faminto, desesperadamente sedento o suficiente para buscá-la de volta. Mas não houve um sacerdote que tomasse essa iniciativa. Nos dias de Davi, Davi toma a iniciativa. A primeira tentativa de Davi foi frustrada, porque ele tinha muita paixão, mas faltava princípio. Ele queria fazer a coisa certa, com a teologia errada. 1 Crônicas 13 diz que ele consultou os comandantes de guerra e enviou mensagens para os sacerdotes. Ele deveria ter consultado os sacerdotes e mandado mensagem para os comandantes. Foi um desastre. Uzá morreu. Logo Uzá, que era filho ou neto de Abinadab, logo Uzá que viu aquela caixa na sala da sua casa por décadas, logo Uzá que cresceu vendo a arca ali. Quantas vezes ele teria tocado nela? Qual a chance de um menino crescer na casa do pai ou do avô e ver um baú de madeira e não subir em cima, não brincar de pique-esconde dentro? Mas ele nunca morreu. Mas agora ele morreu.
Sabe por que ele morreu agora? Porque os dias do avivamento chegou. Quando os dias do avivamento chega, quando Samuel pisa no santuário, as exigências de Deus são elevadas. Ah, pastor, mas Deus não mata ninguém, porque isso era o tempo da lei. No tempo da graça Deus não faz isso. Deixa eu lhe contar uma história. Ananias e Safira viveram no tempo da graça, e eles morreram. E sabe por que eles morreram? Porque o avivamento tinha chegado. Se você olhar como é que começa a história de Ananias e Safira, é no capítulo 5, o último versículo do capítulo 4. Fala de um homem chamado Barnabé, que vendeu uma propriedade e entregou tudo. No momento que Barnabé entrega tudo, ele eleva os níveis de exigência. Logo depois, o Ananias e a Safira morrem. Sabe qual era o nome do problema do Ananias e Safira? Barnabé. Sabe qual era o nome do problema dos filhos de Eli? Samuel. O tempo do avivamento chegou. E Davi então desespera, não sabe o que fazer. Ele diz: como é que eu vou trazer para mim a arca do Senhor agora? A arca é levada para a casa de Obed-edom. Um pano de fundo para você entender onde eu quero chegar. Davi entende que precisa fazer a coisa certa com a teologia certa. Ele precisa alinhar paixão com princípio. E ele faz isso. E ele chama 2 sacerdotes. Um se chamava Zadok, o outro se chamava Abiatar. E ele designa esses sacerdotes para trazerem a arca do concerto para Jerusalém. Ele não a levou para Gibeon. Alguém poderia dizer: mas Davi, pegue a arca e leve para o tabernáculo, porque a arca foi feita para o tabernáculo. Davi sabia que essa teologia é errada. A arca não foi feita para o tabernáculo que foi feito para a arca. Não é levar a essência para a estrutura, é trazer a estrutura para os pés da essência, é trazer a sua estrutura para a essência. Deus não vai caminhar os seus caminhos, você vai precisar aprender a caminhar os caminhos dele. Deus não vai se encaixar nos seus moldes, Deus não vai se encaixar na sua caixinha, você vai precisar se encaixar na caixona dele, nos moldes dele, nos parâmetros dele. Essa igreja aqui está pegando fogo. Eu vim para o Comep, eu gostei, eu quero ficar aqui. Não, tu vai voltar para aquela estrutura rígida que tem lá, e tu vai preparar o caminho do avivamento naquele lugar. Mas minha igreja é morta, é para lá que Deus está te mandando. Mas a minha igreja não adora, é para lá que os céus estão se movendo. Deus está dizendo: você vai para lá, você vai preparar o caminho do avivamento. Sabe o que é terrível? Tem uma geração aí dizendo assim: derruba a estrutura, quebra a estrutura, joga no arquivo morto. Deus diz: não, não é para derrubar nada, é para incendiar com o fogo da presença, é para transformar numa sala de oração, é para pôr a palavra centralizada, é para incendiar com música de adoração. Prepare o caminho do fogo, não é para derrubar nada. Uma geração que faz apologia à quebra de estrutura. Sabe o que o inferno está pondo na cabeça de muitos crentes?
Para que construir igreja desse tamanho? Para que fazer templo para 20 mil pessoas? Jesus está voltando. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus está voltando, mas antes dele voltar, nós vamos viver o maior avivamento da história da igreja. E onde é que vão ser discipulados milhões de pessoas que renderão a Cristo? É nesses lugares que cabe 10, que cabe 15, que cabe 20, que cabe 50, que cabe 100 mil. Deus está nos preparando para o maior avivamento da história da igreja, e Ele está dizendo: não fique de fora. Deus começou a falar comigo: assim como seu filho está tentando andar por aí sem identidade, muitos dos meus filhos estão andando por aí sem levar a sua identidade de cristão. E Deus pode começar uma conversa com você fora da Bíblia, mas Ele sempre vai te levar para a Bíblia. Bíblia fechada, Deus calado. Bíblia aberta, Deus falando. É simples assim. Ah, mas eu estou querendo uma resposta específica. Para com isso. Ah, eu estou querendo o nome de quem eu vou casar. Não, vai ler a história de Sansão. Ah, não, eu estou querendo saber onde que eu vou trabalhar. Não, senhora, vai ler a multiplicação dos pães. Ah, não, eu estou querendo saber qual faculdade eu vou fazer. Não importa, vai ler Provérbios para você ser menos burro. Nós temos que ler a... Cutuca quem está do lado e fala assim: é para você essa palavra, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Escuta o que eu vou te falar. Mais importante do que a resposta específica que você está procurando é saber a vontade de Deus através da Bíblia. E aí eu fui para a Bíblia, e eu fui estudar a Bíblia, eu fui orar, e o Senhor me mostrou esse texto. E eu quero nessa noite falar sobre levar sua identidade. Esse é um assunto muito básico, mas eu queria falar um pouco sobre ele aqui. Por quê? Porque o seu sucesso e o seu fracasso estão baseados na sua identidade. Quem você é define o que você faz. Quem você é define as alianças que você vai ter. Quem você é define o que você vai comprar e deixar de comprar. Quem você é define o que você vai estudar ou não vai estudar. Quem você é define se você vai ter rede social e como você vai usar a sua rede social. Quem você é define tudo. Eu não estou falando de identidade, aquele documentozinho verde. Eu estou falando de identidade, a sua identidade espiritual. Aquele documentozinho verde mostra quem é seu pai biológico, sua mãe biológica. Mas no mundo espiritual nós só temos dois pais. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não existe neutralidade nessa história. Ou você é filho da luz, ou você é filho das trevas. De 40, 50 anos querer ser a Taylor Swift. É uma luta, tem que ir lá e falar: filha, abaixa essa saia, por favor. Essa maquiagem sua de Shakira, não, volta, dá ré. Por que você está andando só com menina novinha? Você é uma mulher mais velha, acha o seu lugar. É uma pessoa que está com a identidade ainda não definida. Eu vejo isso com os homens. Olha, eu li uma pesquisa esses dias dizendo que o homem brasileiro só atinge a idade mental de um adulto aos 44 anos de idade.
Até os 44, sabe o que o homem brasileiro está querendo? Brasileirão, as novinhas, bet, joguinho. Acho que eu vou fazer uma tatuagem aqui. Você é mais velho, você não vai tatuar nada não. Você vai pagar boleto, você não vai rebaixar carro não. Eu fico muito preocupado, porque eu olho nas redes sociais, muitas vezes uns caras mais velhos, a única coisa que os caras colocam: tá pago, tá pago. Eu vou te passar meus boletos para você pagar. Aí eu fico preocupado. Eu falo, gente, por quê? Eu perguntei para um amigo meu: cara, você tem 35 anos, não tem compromisso com mulher nenhuma, só posta você na academia, por quê? Ele falou assim: ué, eu quero incentivar o povo a cuidar do corpo. Eu falei: por que você nunca posta você no culto? Para incentivar o povo a ir no culto. Você sabe o que isso mostra? Cada foto que você curte, cada comentário que você faz e cada postagem que você faz revela a sua identidade. Identidade. Eu vejo isso. Você quer ver uma confusão de identidade? A sexualidade. As pessoas chegam: Lucinho, quero falar com você. Eu sou menino, mas eu me sinto menina. Sou menina, eu me sinto menino. Eu respeito muito eles, mas eu falo: olha, cara, deixa eu te explicar. Cinto é isso aqui, ó. Isso é cinto. Outro dia no Paraná, uma mulher foi no cartório e se registrou como um tronco de árvore, porque ela se sentiu uma árvore. Eu fui escrever na publicação assim: eu quero ver se ela faz fotossíntese. Gente, já imaginou se a gente começar a sentir um monte de coisa? Imaginou 200 aqui se sentir presidente do Brasil, governador, pastor dessa igreja? Não existe isso de sentir. A sua biologia mostra quem você é. O seu Pai Celeste mostra quem você é. O diabo começa a confundir identidade, inclusive, outro dia uma pessoa chegou perto de mim e falou assim: pastor, eu sou pós-sexual. Falei: pós? Eu não sabia nem que tinha graduação, que dirá que tinha pós. É polissexual, poli. Falei: mas por que é poli? Tem a ver com polidência? Ela falou: não, poli vem do grego, significa muitos. Então eu sou uma pessoa que eu tenho muito amor para eu ficar só com uma pessoa. Então eu tenho 4, 5 namorados, e eles sabem que eu namoro com outras pessoas, mas eles não têm problema com isso. Falei: nossa menina, isso aí que você levou 3 minutos para me explicar, na minha época era uma palavrinha só: safada. Olha, pequena, rápida, explica tudo. Safada. Quando você está com a sua identidade confusa, seus gastos ficam confusos. Você fica querendo provar alguma coisa para alguém com o tênis que você calça. Eu estou com tênis aqui, ó. Olha aqui. Vou te mostrar a marca dele. Olha aqui a marca. Tá pegando aí? E agora, viu? E aqui, viu? Porque não tem. Eu comprei esse tênis aqui por R$36.
Não tem marca nenhuma. Eu descobri que você não consegue usar 2 tênis ao mesmo tempo. Eu descobri que você não pode dirigir 2 carros ao mesmo tempo. Eu descobri que você não pode comer o mundo ao mesmo tempo. Você tem que ficar feliz com a sua identidade e não com as coisas que você veste e nem com as coisas que você tem. A única coisa que você vai levar para o céu não é nada que você possui. A única coisa que você vai levar para o céu é o seu caráter, é quem você é. Por isso você tem que trabalhar mais em quem você é do que naquilo que você tem. Vamos para a parte mais legal agora? Irmãos, imagina que você está na Turquia, né? Éfeso não existe mais, mas se existisse, estaria na Turquia. Você está procurando uma igreja para congregar. Não tem Assembleia de Deus de Anápolis lá. Aí você descobre uma igreja que é atuante, trabalhadora. Uma igreja que tem compromisso com a verdade. Uma igreja perseverante. E uma igreja que odeia o pecado, mas ama os pecadores. Você não ia querer congregar lá, não? Eu ia, irmãos. Eu ia muito. Que igreja maravilhosa. Bom seria se todas as igrejas fossem assim, não é mesmo? Vocês disseram que não, porque vocês sabem o que está escrito no versículo 4 e 5. As obras da igreja de Éfeso eram maravilhosas, irmãos. Só que tinha algo que precisava ser revisto. O versículo 4... Jesus vai dizer: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Imagina o choque que foi. Imagina, eles estão celebrando: uhul, nós somos atuantes, eita glória, nós somos perseverantes, aleluia, viram que a gente tem compromisso com a verdade. Mas, toda vez que tem um mais na Bíblia, irmão, dói o coração, né? Vem vir alguma coisa aí. Mas eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o seu primeiro amor. Entenda uma coisa: sem amor não há o que celebrar. Eu vou repetir: sem amor não há o que celebrar. O que aconteceu com Éfeso? Eles entraram no automático. Eles começaram a ir na igreja porque tinha que ir na igreja. É domingo, domingo é dia de ir para a igreja. Eles entraram na religiosidade. Eles estavam fazendo sem saber por que estavam fazendo. E quando eu vejo isso aqui, eu fico imaginando, sabe, os crentes que só são crente nominal. Sabe, eu fico imaginando aquele pessoal que prega, mas que só pega na Bíblia para preparar sermão. Não tem vida devocional. Eu fico imaginando, sabe, os músicos, os cantores que só ouvem adoração na hora de ensaiar, na hora de aprender como tocar. Eles não estão preocupados em adorar a Deus, eles estão preocupados com a performance. Irmãos, é isso aqui que o texto está dizendo. Sabe, esse texto está dizendo, sabe, aquele irmão que diz que é crente, tem 30 anos, mas nunca leu a Bíblia inteira uma vez sequer. É aquele irmão que vai para a igreja não é porque ele tem prazer, não, é para bater o cartão, é para mostrar que foi, é porque o pastor tem que ver ele, é porque o pai, a mãe, o parente, o amigo, é para alguém não pegar no pé dele. É isso aqui que o texto está dizendo. A igreja de Éfeso deixou a chama esfriar, irmãos. Sabe, eles não levantavam mais a mão na hora do louvor porque tinham vontade, é porque alguém falou: levanta a mão, vamos levantar a mão. Fica de pé, eu tenho que ficar de pé.
Tudo era difícil. Eles entraram no automático. Sabe, já aconteceu algumas vezes de vir algum líder, algum ministro: pastor, eu estou entediado, as coisas estão... Sabe uma coisa? Você está trabalhando demais. Fique esse mês só assistindo o culto, só ouvindo do Senhor, e depois a gente conversa. Sabe? E quantas vezes eu falo assim: pastor, como foi bom parar um pouquinho para ouvir o que o Senhor tem a dizer para mim. Como foi bom para mim poder cultuar. Sabe, uma das coisas que eu sempre pegava no pé dos voluntários do Comep, eu pego no pé do pessoal lá da igreja, é o seguinte: ó, você pode trabalhar, é maravilhoso ver você trabalhando, mas se for para você trabalhar e não assistir culto, eu não quero que você trabalhe não. Então, a gente tem 2 cultos domingo. Quem trabalha de manhã assiste o culto à noite. Quem trabalha à noite assiste o culto de manhã. Essa é a regra. Porque todos nós precisamos receber. Todos nós precisamos cultuar. Todos nós precisamos ter momento à mesa com Jesus. Amém? Irmãos, olhando o Instagram esse fim de semana, irmãos, eu fico numa montanha russa, sabe? Eu fico vendo o pessoal postando coisa do Comep, eu fico: nossa, o Comep está muito bom, aleluia, glória a Deus. Canta, igreja do Senhor, vai! Quando eu estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama este homem, chama pra ele que ele vem. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Oh, glória! Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da... Eu quero ouvir toda vez. É nas horas mais difíceis, pode chamar este homem. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Faça como Israel. Do outro lado. Esta mulher está apanhando lenhas, mas naquele lugar, enquanto ela apanha lenha, chega naquele ambiente um profeta de Deus. Deus não se esquece de nenhum dos seus filhos. Deus não se esquece de nenhum de nós. Olha para mim aqui. Ela não tem recursos materiais para resolver o seu problema, mas chega naquela cidade Elias. Elias não é um homem que só fala de Deus. Elias é boca de Deus. Vou repetir: falar de Deus qualquer um fala. O bêbado, a prostituta, o ladrão, o traficante, o mentiroso, até mesmo o ateu pode falar de Deus, mas pouquíssimas pessoas são boca de Deus. Você deseja ser boca de Deus para a sua geração? É isso mesmo que você deseja? Elias chega e faz algo inusitado. Olha aí no versículo 11, parte A. Versículo 10, desculpa. Então chegou ele, se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água para que beba. Ele vai lá e pede água. E o que a mulher faz? Versículo 11: e indo ela a buscá-la. Essa mulher não é crente. O profeta chega, vê a situação dela e diz: ei, eu estou com sede, vai lá e busca água para mim. E o que ela faz? Ela vai. Você faria isso? Ou você mandaria ele cair fora? Não te conheço, não sirvo o teu Deus, vai embora. Não, ela vai, levanta e vai buscar. Mas ele pede algo a mais. Olha aí no versículo 11: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. A pressão aumentou. Perceba que nós estamos no caminho da celebração, mas nesse caminho há pedregulhos, existem obstáculos.
E ele diz: traz também um bocado de pão na tua mão. Água, até que dá, mas pão é demais, né? Mas sabe o que eu acho lindo no texto? É que essa mulher não fala para o profeta assim: não vou buscar, ou não vou fazer. O que ela faz? Ela conta a sua realidade. Olha o versículo 12. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Olhe para cá. Esse profeta é a presença de Deus naquele lugar. Ele pede pão, e ela não diz assim: não vou dar. Mas ela conta a sua realidade. E a sua realidade é de miséria, desesperança e desolação. Ela afirma que não é crente também. Olha o que ela diz no versículo 11. Versículo 12. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, não é o meu. Vive o Senhor teu Deus. Ela sabe que ele é profeta. Ela mostra a sua miséria. Não tem bolo, mas apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E ela revela ainda algo a mais: a esperança acabou, nós vamos comer e vamos morrer. Olhe para cá, jovem. Deus tem pedido para muitos de vocês aqui que estão aqui nesse lugar algo a mais. Deixa eu dizer para você, jovem, Deus não te quer só no Comep. Deus não te quer só lá dentro da sua igreja. Deus não te quer só nos acampamentos. Deus te quer por inteiro. Para nós, caminho para Ele, posso me amar somente pelo sangue que nos lava, que nos traz. Quem tem as rédeas da história nas suas mãos não são os poderosos deste mundo, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é quem está no trono e é Ele quem dirige a história. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz tão poderosa como uma voz de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas, os 7 candeeiros e alguém no meio dos candeeiros. Quem é esse Jesus que João vê na ilha de Pátimos? Este Jesus é o centro das Escrituras. Ele é tudo no Antigo Testamento. Ele é a semente da mulher. Ele é o descendente de Abraão. Ele é o Cordeiro da Páscoa. Ele é a coluna de nuvem. Ele é a coluna de fogo.
Ele é o maná que caiu do céu, Ele é a água que brotou da rocha, Ele é simbolizado pelo tabernáculo, Ele é simbolizado pela arca da aliança, Ele é simbolizado pelo templo, Ele é simbolizado pelas festas, Ele é simbolizado pelos sacrifícios, Ele é simbolizado pelo sábado. Tudo era sombra dele, Ele a realidade. Quem é esse Jesus que João contempla na ilha de Patmos? Ele é tudo no Novo Testamento. Ele é o verbo que se fez carne, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é o fundamento da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é o edificador da igreja, Ele é o protetor da igreja, Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o rei dos reis, Ele é o senhor dos senhores. Eu sou livre. Vamos! Além do sangue. O desejo de Jesus é que você esteja com Ele. A vontade dele é tê-lo junto com Ele. Esse é o propósito dele ter vindo ao mundo. Se você olhar a Bíblia Sagrada, Deus sempre quis ter o homem com Ele. Sempre. Se você ler o capítulo 17, verso 24 de João, ele vai falar, Jesus dizendo que o desejo dele é que nós estejamos com ele lá na glória e que nós vejamos a glória dele que ele tinha antes dele encarnar. Então todo o processo de vida, da criação, da existência da humanidade, Deus sempre teve isso em mente, que os homens morem com Ele. Por isso eu quero que você repita 3 coisas comigo: porta, caminho e destino. Essas 3 coisas, porta, caminho e destino, elas todas se cumprem em Jesus. Eu quero mostrar para vocês isso. O pecado, ele entrou no mundo e ele impediu o destino da humanidade com Deus. O pecado entrou no mundo e o caminho, ou a caminhada foi interrompida. O pecado entrou no mundo e a porta se fechou. É por isso que João, capítulo de número 1, diz que Jesus veio ao mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, para promover esse caminho, para abrir a porta e dar a você o direito de ter um destino eterno com Ele. Sem Jesus não existe um caminho de felicidade e um destino de felicidade. Só em Jesus, só com Ele. Para isso a gente precisa entender algumas coisas. Pense quando Deus criou o homem, lá no Jardim do Éden, a imagem e semelhança de Deus. O homem tinha 3 coisas importantes: vida, santidade e justiça. Todos os dias Deus conversava com esse homem, na viração do dia. Mas um dia, alguém entrou naquele jardim e colocou areia nesse negócio. Por que ele fez isso? Porque lá no céu, ele era um líder. E ele foi expulso do céu, porque ele pecou contra Deus. Lúcifer. Deus, ao criar o homem, colocou o homem como o líder do jardim, para dominar. E ele sabia disso. Ele criou mais ou menos assim uma espécie de inveja. E foi lá
e enganou o homem e a mulher, e fez ambos pecarem. E o homem e a mulher perderam a liderança espiritual de suas vidas. Eles perdem então a santidade, eles perdem a vida e eles perdem a justiça. Deus tinha dito que se eles pecassem, eles morreriam. Deus tinha que ter matado o homem e jogado no inferno. O que é que Deus fez? Resolveu usar de graça e misericórdia com esse homem. Então, para Deus não matar o homem, capítulo de número 3, verso 21, Deus pega um animal e mata esse animal. Tira a pele do animal, faz vestimentas e veste esse homem. O que Deus está fazendo com o homem? Ele está dizendo para o homem: para você viver, alguém teve que morrer. Só para a gente não esquecer, para o homem viver, alguém teve que morrer. Aquele animal, ele é uma tipificação de Cristo. Aqui nasce a doutrina da expiação, que alguém morre no lugar de outrem, que alguém dá a vida em favor de outrem. Se você olhar o texto, você vai ver que Deus não ficou satisfeito. Antes, o lugar da comunhão com Deus, que era o jardim, a árvore da vida estava lá, portanto, símbolo da vida eterna. No verso 24 do capítulo 3 de Gênesis, Deus expulsa o homem do jardim e coloca um anjo ao oriente do jardim e uma espada cheia de fogo, inflamada, em volta do jardim para guardar o caminho da árvore da vida. A partir desse momento, a porta se fechou. Repita: a partir desse momento, a porta se fechou. Não tem mais acesso a Deus nenhum homem. A porta está fechada. E Deus vai trabalhar agora na história para abrir a porta, para criar o caminho, para que o homem tenha um destino com Ele. Você vai ver que na sequência da história de Gênesis, Adão e Eva têm um filho chamado Abel, o bem. E eles geraram outro filho chamado Caim, e o mal entra em Caim, e o mal mata o bem. Eles geram outro filho chamado Sete. Sete é uma linhagem que Deus vai criar na terra. Esse Sete aqui. Depois você tem Enoque. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. E se você olha o capítulo de número 5, você vai ver essa genealogia bem definida. E no capítulo 6, Deus está totalmente desconfortado, porque a humanidade, os descendentes de Caim que ficaram no mundo, a maldade entrou no coração deles e começaram a pecar terrivelmente contra Deus. Uma geração pecaminosa. E Deus olha do céu e fala: eu preciso dar uma chance para esse povo, mas eu preciso de alguém. Ele olha e acha, no capítulo 6, verso 9 de Gênesis, ele acha um homem chamado Noé. E o texto diz que Noé era um homem justo em sua geração. Deus achou um homem justo no meio dos seus contemporâneos. E Deus falou para Noé: Noé, eu vou dar uma chance para a humanidade. O que o Senhor vai fazer, Senhor? Eu vou abrir a porta. Eu vou abrir a porta por 120 anos. E ele abre a porta por 120 anos. 2 de Pedro 2,5 diz que Noé era o pregoeiro da justiça. Ele pregou durante 120 anos. Se alguém pregar 120 anos e conseguir salvar apenas 7 pessoas, ele acharia que o seu ministério seria fracassado. Foi isso que Noé conseguiu salvar: 7 pessoas e ele. Ele, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. Quando você lê o texto, quando Noé entra na arca, depois de 120 anos, capítulo 7, verso 16, Deus veio por fora e fechou a porta. Quem fechou a porta? Senhor.
Não foi apenas o jardim que ele fechou a porta da arca. O capítulo de número 11 de Hebreus, no verso 7, diz que Noé obedeceu a Deus construindo a arca, com a qual condenou o mundo e salvou a sua família. Então a arca é um ponto onde há juízo e salvação. A arca é um lugar onde há absolvição e também condenação. A arca é o meio aonde Deus criou na terra para poder dar vida a alguém e morte a outros. Deus fechou a porta, mas Deus não estava satisfeito, Ele queria salvar a humanidade. E Ele então, depois que Noé tem um filho chamado Sem. Sem é descendente, ele se torna um dos ancestrais de Abraão. E Deus vai atrás de Abraão e chama Abraão, e aparece a primeira vez que Deus faz uma promessa universal para alguém. Deus fala para Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas nele. Abraão tem um filho chamado Jacó. E Jacó, esse homem, Isaac, Jacó, esse homem que está fugindo, está indo para Midian, e ele está cansado e ele deita-se, coloca uma pedra como travesseiro, e ali ele tem uma visão. É como se Deus estivesse dizendo: Jacó, um dia eu vou abrir a porta de novo, viu? Como, Deus? Olha para o céu. Ele olhou para o céu e viu uma escada, da terra no céu, do céu na terra. E ele viu os anjos descendo e subindo, subindo e descendo. Outro detalhe que você precisa entender é que quando Jesus está na cruz do Calvário, ele dá um brado. E qual foi o brado, pastor? Capítulo 19, 30 de João. Está. Eu vou contar até 3 e você vai falar bem forte, que isso aqui tem um significado. Está. Mais uma vez, está. Quando Jesus fala está consumado, preste atenção. O Salmo 29 diz que a voz do Senhor é poderosa, ela faz fender as rochas. Preste atenção nisso. Quando ele dá o brado, há um terremoto, a terra balança, e a voz dele sobe e desce aonde? Lá no templo. E lá no templo em Jerusalém tem um véu de cor púrpura, carmesim, azul e branco. Diz os estudiosos que ele tinha 20 centímetros de espessura. E quando essa voz bate lá em cima e volta para a terra, ela cai bem no meio daquele véu e ele rasga de cima para baixo. A porta foi aberta. O céu está aberto. O trono da graça está aberto. O homem pode ter acesso ao Deus Pai. O homem pode ser filho de Deus. O homem pode conversar com Deus. O homem pode ter comunhão com Deus. O homem pode ter vida com Deus. O homem pode ter justiça com Deus. O homem pode ser aceito por Deus. Se você crê nisso, levante a sua mão e glorifica Ele. Vou chamar aqui à frente a missionária Marta Rodrigues, não é? Esposa do pastor Osmar Rodrigues. E foi ela que levou o pastor Osmar para Madureira, viu? Que ele era Anápolis. Encontraram aqui no Comep. Que maravilha. Vamos aplaudir os dois, mais um casal que se conheceu aqui no Comep. Você tinha 18, ela tinha 14. Que maravilha. E a presidente do 2º congresso, eu quero chamá-la aqui, irmã Maria Vargas, pastora Maria Vargas. Vem aqui com ela, pastor Valdemar Tenório, por favor. Vamos aplaudir carinhosamente a pastora
Maria Vargas e seu esposo, pastor Valdemar Tenório. Pastora, vem aqui, fala alguma coisa aqui para nós, por favor. Saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. Eu me emociono nesta hora. Parece que foi ontem, pastor, que nós fizemos aquele congresso, cujo tema era a paz. Nosso preletor, doutor Olímpio Ferreira, foi um dos preletores. Pastor Carneiro também. Ali, irmãos, não era fácil. Nós pusemos galinha chocar o ano inteiro. O ano inteiro. Fizemos colchão de palha de bananeira. A gente rasgava aquelas palhas, conseguimos banana, conseguimos muitos frangos. Estou falando da alimentação. Mas o melhor foi a parte espiritual, que eu nunca esqueci, irmãos. Aquele congresso foi a força da minha vida. Eu não sou velha, não. Se você sente que é velho, eu não, pastor Cleide. Não sinto que sou velha. Eu sinto cada dia renovada pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto eu tiver vida, estarei orando, trabalhando, lutando pelos jovens, pelas crianças, dando aula para as crianças. É assim a vida do crente. E lá eu conheci o meu esposo. Foi no congresso de Goianápolis. Conhecemos, né? Namoramos 4 anos e casamos. Hoje nós estamos, sabe com quantos anos? 78. 78. E não, para mim, 78 não é nada. Eu levanto cedo, eu trabalho, eu oro de madrugada, eu luto pela obra do Senhor. Enquanto eu tiver vida. Jovem, ser forte e corajoso. Não tenha preguiça. Trabalhe na obra do Senhor, levanta de madrugada, faz caminhada, leia a Bíblia, porque ela é a referência, ela nos conduz aos céus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. És o Deus dessa terra, és o Senhor da nação, és a luz do Senhor. És a paz dos cansados. És o Deus dessa terra, és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos.
és a paz pros cansados. Sim, tu és